Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sigo aqui neste tema com vocês sobre os casos especiais em que ora se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ora não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A gente já viu casos pontuais em que há incidência da legislação específica e agora eu estou vendo com vocês casos também pontuais em que não se aplica a relação de consumo ou não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Hoje eu quero falar com vocês sobre duas relações que despertam esse embate, geram toda essa dúvida. A primeira delas, relação entre cliente e advogado. A segunda delas, relação entre locador e locatário. Achei até melhor a gente separar, fazer estas duas no vídeo de hoje para trabalhar uma série de detalhes, uma série de informações que pode te auxiliar a formar esse seu raciocínio em relação aos dois pontos. Cliente e advogado. Nós sabemos que o Estatuto da Advocacia rege o funcionamento ou o trabalho aqui do advogado, não é? A Lei 8.906 de 94 se encarrega dessa prestação de serviço ou do funcionamento, não é, desta atividade enquanto advogado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento para os dois lados, não é? Muitos sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para essa relação jurídica, como se fosse uma prestação de serviço, e há bons argumentos nesse sentido, não é? Afinal de contas, por que eu aplico o CDC na relação médico-paciente, dentista-paciente, engenheiro-cliente, e por que para o advogado isso seria distinto? Então, uma prestação de serviço poderia aqui seguir o Código de Defesa do Consumidor sem problema nenhum. E o STJ realmente também entendia dessa maneira, mas recentemente, ou não tão recentemente assim, 2009, 2011, 2014, começou a entender ou a reafirmar o seu posicionamento no sentido de que não há relação jurídica de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao advogado, né? E nesta relação estabelecida entre cliente e advogado. É um tema bastante tormentoso aqui, eu não sei qual é a sua opinião a respeito. Depois deixa no comentário se você concorda ou não, porque, como eu falei, tem argumento para os dois lados. Mas o posicionamento mais recente do STJ pela não incidência do CDC a esse tipo de relação. A outra relação aqui que a gente precisa trabalhar é a do locador e locatário. Dizer que há lei específica aqui, né, a 8245 de 91, que cuida da lei do inquilinato, que cuida da relação jurídica de locação, da relação jurídica locatícia. Agora, se não há relação de consumo por conta de uma lei específica que trata desse assunto, se não há relação de consumo entre locador e locatário, a gente precisa ter atenção quando houver um intermediário, quando houver, por exemplo, a participação da imobiliária ou da administradora de bens. Será que neste caso não há que se falar também em relação de consumo? Aí o STJ já se posicionou no sentido de entender que quando houver a participação da imobiliária ou da administradora, você tem prestação de serviço, preenchimento daqueles requisitos que nós já vimos atinentes à relação de consumo e, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Existindo imobiliária, existindo a administradora, portanto, um intermediário, um atravessador aqui, eu tenho a prestação de serviço oriunda, decorrente dessa atividade. E vale, portanto, para o locador, vale, portanto, para o locatário. O locador que contrata a administradora seria consumidor desse serviço. O locatário que usufrui dos serviços da imobiliária também seria considerado consumidor. O que nós não temos, portanto, e para deixar bem claro, seria a incidência do código para aquelas cláusulas contratuais da locação propriamente dita. Exemplo clássico: multa por atraso no pagamento do aluguel que o contrato estabelece em 10%, 20%. Não dá para limitar pelo Código de Defesa do Consumidor, porque lá no código a gente sabe a multa pelos contratos de consumo é de 2%. Então, eu poderia caracterizar como relação de consumo e limitar a multa do aluguel em 2%? Não. Por que não? Porque a relação aqui é específica, segue lei própria. Agora, para estas outras variáveis aqui, estas outras possibilidades, sobretudo com a participação da imobiliária ou da administradora, aí sim, para
esta prestação de serviço, incidência normal da Lei 8.078 de 90. Ok? Então fica aqui mais 2 dicas, mais 2 comentários para você sempre lembrar das situações excepcionais, dos casos pontuais em que não há relação de consumo estabelecida. Grande abraço e até a próxima!